Boa noite, vamos dar mais início a mais uma aula do nosso canal, uma viagem na história mundial. Hoje nós vamos falar sobre política, um assunto que está na moda, e vamos falar de dois candidatos, os três principais candidatos que concorrem à presidência da República. No caso, hoje vamos falar do primeiro candidato, Jair Messias Bolsonaro, e cada candidato, em todos eles, nós vamos falar sobre 4 pontos: economia, educação, saúde e segurança. Isso que foi falado, que vai ser falado e que eu falarei ainda em 2 encontros, não é o Paulo que está falando. Isso está registrado, isso é o programa de governo de cada candidato, está registrado no site do TSE, tá? www.tse.jus.br www.justicaeleitoral.jus.br. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho minha convicção política, muitos que estão vendo esse vídeo, muitos amigos, muitos parentes, né, sabem qual é, mas eu vou apenas expor o que está lá. Na verdade, eu vou ser um transmissor do pensamento dos candidatos. Concordando ou não, eu vou expô-los. Mas antes, venho agradecer a todos que têm visto o meu canal, agradecer primeiramente a Deus, né, e a todos que têm visto, têm curtido, têm criticado, têm postado alguma coisa. Estamos crescendo, estamos aprendendo, e é bom porque eu aprendo junto com vocês. Eu não sei tudo, quem sabe tudo está lá em cima, né? Mas o pouco que eu sei eu transmito de coração, sem qualquer convicção de impor aquilo que eu penso. Na verdade, a história é assim, a história tem que ser contada de maneira verossímil, isso é, próximo àquilo que realmente aconteceu. Então vamos lá, começando essa parte falando sobre o programa de governo do candidato Jair Messias Bolsonaro. Ele faz parte do PSL, Partido Social Liberal. Esse partido é um partido particularmente um pouco novo, né? Ele tem o seu registro em fevereiro de 98, outros partidos tiveram o seu registro na década de 80, né? E é um partido de extrema-direita que prega a valorização da propriedade, a valorização do nacionalismo, né? Também prega a não intervenção na economia pelo Estado, prega também educação sem partido, né? Escola sem partido, e outras coisas mais que nós veremos ao decorrer desta pequena aula. O candidato Bolsonaro, o slogan do candidato é o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso aí é uma das bases do partido, né? Que é a não formação laica, né? O partido ele se diz cristão. Não estou falando que não é, tá? Ele se diz cristão. Isso está até mesmo na ementa do partido, no estatuto do partido. E altamente patriota. Vamos lá então falar dos 4 pontos. Primeiro ponto é economia. O candidato prega o liberalismo econômico. O liberalismo econômico é uma ciência, uma maneira de pensar a economia que tem a sua fortificação no século XVIII, com um economista chamado Adam Smith. O escocês Adam Smith escreve o livro Riqueza das Nações, e esse livro se torna a Bíblia do liberalismo econômico. O que prega o liberalismo econômico? O comércio sem intervenção, a economia sem intervenção do Estado. Quanto menos o Estado intervir, melhor seria para a economia. Então, as privatizações e concessões seriam alguns dos pilares também desse liberalismo econômico. O candidato prega privatizar estatais e conceder serviços públicos a parceiros privados. Como irá fazer, né? E quando irá, e quem serão essas estatais que serão privatizadas, isso não está no programa de governo do candidato. Contratos individuais de trabalho. Hoje nós temos o regime da CLT, a consolidação de leis trabalhistas, ou leis do trabalho. Esse regime reza que nós temos alguns direitos e temos deveres. Nós, trabalhadores e os empregadores, também têm seus direitos e deveres. O candidato ele quer criar uma carteira verde-amarela. É uma carteira de contrato individual. O que é isso? O trabalhador, de maneira individual, irá ser contratado pelo empregador
conforme eu falei, individualmente. E aí eles vão firmar um contrato, e esse contrato vai ser um contrato trabalhista a determinado período. Não diz no programa dele se esse trabalhador, quando demitido, terá ou não direitos. Tá? Os direitos trabalhistas que hoje nós temos, licença maternidade, temos licença médica, temos auxílio à doença, temos também férias, 13º, fundo de garantia. Ele não diz se esse trabalhador, no ato da sua demissão, terá esses direitos. Ele apenas diz que será uma nova maneira dos empresários contratarem os trabalhadores. Orçamento zero e muito mais com atuais recursos. O candidato prega o orçamento zero, todo ano, no final do ano, o governo federal manda para o Congresso o orçamento, né, o ano posterior da União, e o Congresso vota a aprovação desse orçamento. O candidato está no seu programa, volto a repetir, está no programa do candidato, que cada ministério, cada secretaria, cada autarquia federal não terá mais o orçamento de um ano para o outro. Isso será só feito no começar do ano. Não sei como ele vai fazer isso, mas ele diz que isso cria atos de corrupção dentro do seu programa. Também não sei como ele vai fazer e como politicamente ele vai articular isso dentro do Congresso. E, como ele diz, muito mais com os recursos atuais. Ele fala que vai diminuir, vai ter cortes ministeriais, né, diminuir os ministérios, vai ter um orçamento zero e vai ter um aumento do gasto público de maneira mais correta. Mas ele, na verdade, ele vai diminuir o gasto público. Quer dizer, o Estado vai gastar menos, mas mais eficiente, segundo o programa do candidato. Um exemplo que ele cita lá, né, que seria o quê? Diminuir o número de ministérios. Hoje você tem em torno de 23. Ele diz que vai diminuir os ministérios. Agora também não diz quais serão os ministérios e quantos serão. Já falei dos cortes das despesas e ele vai criar também uma redução das renúncias fiscais. Hoje, atualmente, não só o governo federal, mas o governo estadual também faz muito isso, aconteceu muito aqui no Rio de Janeiro, isenções fiscais. Empresas privadas e pessoas físicas têm isenções fiscais. E o candidato diz que vai reduzir essas renúncias fiscais ou isenções fiscais. Mas também não diz quem serão, como será essas reduções. Reforma tributária, isso aí, se você pegar, eu não peguei dos outros dois, eu li dos outros dois de uma forma assim, en passant. Mas eu tenho certeza que os outros dois candidatos também vão pregar a reforma tributária. Mas o candidato Jair Messias Bolsonaro, eu não tenho ainda por dentro dos outros dois candidatos, ele diz que vai fazer a reforma tributária, mas também não diz como. E também quando e como será feito o processo de redução tributária. De reforma tributária, não estou falando redução, eu falei redução, reforma. Privatização, já falei, que está ligado ao liberalismo econômico, quer dizer, o incentivo à iniciativa privada, incentivo a privatizações, as concessões e parcerias públicas-privadas. Isso é o esboço do candidato Jair Bolsonaro dentro da economia. Educação, saúde e segurança. Na educação, ele prega a criação de um colégio militar para cada capital. O Brasil hoje já tem colégios militares em algumas capitais, como Rio de Janeiro, Manaus, São Paulo, mas ele prega um colégio militar em cada capital. Prega porque ele diz que os colégios militares são melhores, mais eficientes e respeitam mais tanto o aluno como o professor. Então, como ele é um militar reformado, ele prega a educação baseada no militarismo, né? Quer dizer, através dos militares. Matemática, ciência e português mais, e sem doutrinação. Isso aqui eu pulei. Ele diz que nós temos que aprender mais matemática, mais português e mais ciência. Não temos que ter uma escola com partido, pelo contrário, é uma escola sem partido. E ele não fala das demais disciplinas, tá? Ele não fala de geografia, história, filosofia, sociologia, química e física. Ele apenas diz que essas três são mais importantes
E ele não fala o que vai acontecer com as demais. Não estou falando que vai acabar, porque isso não existe, mas não é citado no programa do governo dele. Expurgar a ideologia do Paulo Freire. Paulo Freire, para quem não conhece, foi um dos principais pedagogos do Brasil, um dos responsáveis pela o que é a educação brasileira hoje em relação à maneira de questionar, né? Na verdade, hoje nós temos professores que não impõem ideias, mas professores que jogam as ideias, e através do debate a gente chega a muitos pontos, né? Às vezes a gente tem algumas controvérsias entre até os alunos, mas é uma maneira diferente de pensar e de ensinar. Antigamente era mais tecnicista, né? Era mais uma maneira de educar de forma diferente. O professor era visto como aquele que sabe tudo, às vezes muito intocável, né? Dentro do pedestal, e o aluno só servia para ouvir e não questionar. Ele quer que essa educação do Paulo Freire, que é uma educação mais construtiva, né? Tem mais diálogo, seja eliminada e volte à educação tecnicista. Eu tenho a minha maneira de pensar, mas é isso que hoje o candidato quer. E aumento da educação à distância. Você tem hoje várias universidades, principalmente universidades privadas, né, que têm aumentado os cursos à distância, né, os EADs, né, educação à distância. E ele prega isso, aumentar a educação à distância, porque alega que dessa forma todos terão acesso ao nível superior, principalmente ao nível superior. E valorização do ensino básico, do ensino médio, técnico. Ele diz que o ensino básico no Brasil, técnico e médio, né? Aí são ramos, ele é muito desvalorizado, então ele prega a valorização. Mas ele não diz como valorizar, se vai dar incentivos, se vai aumentar salários de professores, no caso o piso nacional, né? Se vai aumentar os salários de demais educadores, mais pessoas que trabalham na escola. Ele não diz, ele apenas diz que vai valorizar. Saúde e segurança, para fechar. Saúde, ele diz que vai criar um prontuário eletrônico nacional. Hoje algumas empresas privadas, no caso empresas de hospitais privados, né, eles já têm esse prontuário, muitos têm esse prontuário. Por exemplo, quando você é consultado num determinado hospital na emergência, automaticamente esse prontuário já é passado para caso a pessoa tenha que ir para um CTI, tudo aquilo que foi feito na emergência, quer dizer, de forma eletrônica, né? Hoje a maioria dos nossos hospitais, nossas clínicas, elas não têm esse tipo de prontuário, mas ele falou que vai criar esse prontuário. Então, por exemplo, se você estiver aqui no Rio de Janeiro e tiver que viajar e passar mal em Fortaleza, o médico que te atender lá no SUS saberá o que você sente, o que você está sentindo, quais são os remédios que você toma por causa desse prontuário nacional. Os outros dois pontos que é muito interessante são o credenciamento universal dos médicos e o médico do Estado. O credenciamento universal dos médicos seria o quê? Todos os médicos serão credenciados no SUS e todos os médicos serão credenciados nos planos de saúde. Ele não diz como. Ele não diz qual será a maneira, se os médicos que sairão, né, da faculdade a posteriori de 2019 terão que ser credenciados dessas duas formas, ou se os médicos também, que já estão exercendo a profissão, também terão que ser credenciados, ou os médicos mais antigos ainda. Não diz. Na verdade, só diz que os médicos serão credenciados nos planos de saúde e no SUS. Para fechar, a saúde, médicos do Estado. Ele também diz que todo médico terá que ter um tempo para servir o governo. E servir o governo nos lugares mais longínquos. Agora, ele também não diz quem serão esses médicos, como serão essas maneiras de atuar e qual será o tempo também. Esses três pontos estão muito, apesar do primeiro estar mais formalizado, os outros dois ainda falta alguma formalização. E para fechar, segurança. O candidato, ele é capitão do Exército Reformado, ele foi oficial, serviu na mão, uma das principais escolas de oficiais do Exército. E o tema de segurança é sempre polêmico,
um dos pontos que ele diz é a liberação das armas de fogo. Todo cidadão de bem, conforme está escrito lá, terá o direito de ter armas de fogo. Nós temos o estatuto, né, das armas de fogo, que houve na época um plebiscito e foi negado às pessoas ter armas de fogo em suas residências. Mas hoje muitas pessoas têm arma de fogo, aqueles que podem ter arma de fogo, né, que tem porte de arma. E bandidos também têm arma de fogo, mas bandido, gente, está fora, está à margem da sociedade, então não conta. O candidato vai liberar para todos os cidadãos. Não sei como será essa liberação, também não diz como e também não diz quando será. Invasores de propriedades serão classificados como terroristas. Então qualquer um que invadir propriedade urbana ou rural, o candidato propõe que essas pessoas sejam caracterizadas como terroristas e serão punidos como terroristas. 10 medidas contra a corrupção são citadas lá também, mas são medidas que foram colocadas para o Ministério Público, mas eles não dizem quais são essas medidas. Tá? São medidas contra a corrupção. Essas 10 não são citadas lá no programa do candidato. E por último, diminuição da maioridade penal para 16 anos e prender e não soltar. O que acontece? A maioridade penal hoje é 18 anos, então uma pessoa que comete um crime que tenha entre 16 a 17 anos e 11 meses, ele não é julgado, na verdade, ele não vai cumprir pena, na verdade ele vai ser levado, né, para uma instituição de menores e lá ele vai ficar um determinado período e quando ele chegar a 18 anos, aquilo que ele cometeu não faz parte do seu processo criminal. E o candidato ali quer diminuir, então uma pessoa que cometesse crime com 16 anos, se essa lei fosse aprovada, seria julgada e teria que cumprir pena. E por último, prender e não deixar sair, não deixar preso. Né? O que acontece hoje? Tem muitos indultos, conforme o candidato diz no seu programa, indultos de saída para o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, e muitas pessoas saem e não voltam mais. Além disso, as penas são reduzidas de forma bem drásticas e as pessoas às vezes cometem certos crimes e pagam menos por eles. E o candidato ele quer rever todo esse processo. É basicamente isso. Dos 4 pontos que eu citei, economia, educação, saúde e segurança, volto a repetir, não sou eu que estou falando, isso está dentro do TSE, volto a falar, www.tse.jus.br ou www.justicaeleitoral.jus.br. Lá vocês veem isso aqui e os demais candidatos. Nos outros 2 encontros que nós iremos fazer, falaremos dos outros 2 candidatos que estão bem mais votados nas últimas pesquisas. É isso aí. Gostei muito de estar com vocês. Estamos juntos. E até a próxima. E mais uma vez, lhe peço, aqueles que não viram, vejam os demais vídeos. Aqueles que não criticaram, não comentaram, comentem, critiquem. E aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Mais uma vez, obrigado e fique com Deus. Tamo junto.